Boa tarde a todos. Bem-vindos ao nosso primeiro webinar do ano, que vai ser um bate-papo com a enfermeira Lavínia, que ela vai falar para a gente como que é residência, enfermagem pediátrica, vai explicar tudo para a gente, falar como que é a prova, como que funciona o processo seletivo, e no final ela vai tirar algumas dúvidas, tá bom? Agora eu gostaria de apresentar a nossa convidada especial, que é a enfermeira Lavínia. Ela, que é formada pela UFMS, integra o LEPIF como egressa de projetos e pesquisas também. Ela também foi integrante da LAOP. E atualmente ela é residente no programa Uniprofissional de Enfermagem Pediátrica do Hospital Pequeno Príncipe. Meu nome é Mariana, sou acadêmica de enfermagem da UFMS também, integrante do grupo de pesquisa LEPIF e da Liga Acadêmica de Oncologia Pediátrica LAOP. Pode começar quando quiser, Lavínia, fica à vontade. Boa tarde, gente. É um prazer estar de volta aqui ao FMS. Eu fiz uma apresentação com algumas imagens de como é o programa, enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem abrir o microfone, pode perguntar, tá bom? Tá aparecendo para todo mundo? Sim, tá aparecendo sim. Então, tá. Boa tarde, eu sou a Lavínia, sejam muito bem-vindos. Eu sou residente em enfermagem pediátrica pelo Hospital Pequeno Príncipe e eu vim contar um pouquinho de como que é a experiência de ser residente por esse hospital. Então, o hospital ele foi eleito por 4 anos consecutivos um dos melhores hospitais pediátricos do mundo. Ele fica em 28ª posição no ranking geral de todos os hospitais e da América Latina ele é o primeiro. Então, ali eu trouxe uma imagem de mais ou menos como que ele é. Ele é um prédio antigo, porque ele existe há 104 anos. Ele cuida exclusivamente de crianças de média e alta complexidade, então ele tem uma ampla área de atuação, desde ambulatório até internação, até unidade de terapia, oncologia pediátrica, transplante de medula óssea, transplante cardíaco, enfim, todas essas modalidades. Ele fica nessa estrutura, então tem a parte que é mais antiga, que foi construída, que é essa que aparece aqui, é a parte mais antiga, e a parte nova que foi construído com uma melhor infraestrutura. O hospital ele é todo planejado para crianças, então é muito bonito de ver, ele é muito lúdico, eles são 5 andares. O primeiro é mais basiquinho, ele tem a entrada, o setor de exames, que é lindo, eu não encontrei uma foto para colocar aqui, mas ele é todo decorado, é bem do jeito que a gente sempre imagina quando a gente fala de enfermagem pediátrica, ele é inteiro lúdico. Aí tem o refeitório, o hospital ele atende 40% convênio particular e 60% do SUS. Ele é uma instituição filantrópica, então ele recebe a maioria do dinheiro por patrocinadores. Então, igual eu falei, o hospital ele é inteiro decorado, ele tem umas partes que são muito bonitas. E é isso. Aí eu trouxe uma imagem da biblioteca ali do Pequeno Príncipe, que ela é linda. Ela fica lá no 5º andar. É um espaço onde as crianças e os adolescentes, eles têm espaço para pegar livros e sempre tem oficinas para eles. Então, todo dia da semana, vem um grupo de voluntários que faz esses programas. Eles fazem pintura, eles contam teatro. Todo dia é uma programação diferente. Eles chamam as pessoas, os pacientes do hospital inteiro para se reunirem lá. Ali, a segunda imagem é de onde era o antigo ambulatório ali da químio, ali a parte de baixo da estrutura antiga, que também é muito bonitinha.
E a terceira imagem é um quarto de UTI. A maioria dos quartos, igual eu falei, elas são todas decoradas. E aí tem fada, tem do Pequeno Príncipe. Enfim, é muito lindo de verdade. Então, falando um pouquinho do programa de residência, então, é um programa bem grande, são 5.760 horas no total. Isso fica em 2 anos. São 1.150 horas teóricas e 4.610 horas práticas. São divididos em 2 anos, como eu falei, no primeiro ano, fica 6 meses na rede municipal de saúde e 6 meses nos postos de internação do Pequeno Príncipe. Ou seja, teoricamente é tudo de baixa complexidade no primeiro ano. Nos postos de internação do primeiro ano, a gente fica 3 meses em cada posto. Aí são vários postos. Tem o posto da neurologia, da cardiologia, de doenças respiratórias, tem do clínica geral e tem a orto. E aí são divididos também no SUS e no convênio. Então, você fica 3 meses no SUS e 3 meses no convênio. Em baixa complexidade. Aí, no segundo ano, a gente retorna para o hospital e fica só dentro da rotina hospitalar. E aí começa as especialidades e os lugares de alta complexidade, como a UTI, que são divididas em 4 UTIs. Tem a UTI cardio, a UTI geral, a UTI cirúrgica e a cardio 2, porque tem muita cirurgia da cardio. E as unidades de especialidade, tem a nefrologia, tem a hemodiálise, que vem paciente, aí depende, são 2 dias na semana, 3 dias na semana, e daí esse posto fecha no domingo. Aí tem quimioterapia, tem o transplante de medula óssea, e são todas essas as possibilidades que a gente tem para passar durante a residência. Aí eu coloquei uma foto ali da minha turma da residência. Aí ela funciona assim, são 4 dias na semana que a gente fica dentro de campo. Os horários, eles funcionam das 7 da manhã até as 5 horas da tarde. E aí, das 5 às 7, a gente tem 2 horas de estudo protegido, que é tanto para fazer as atividades de pesquisa da faculdade, quanto para fazer o estudo dirigido sobre o que a gente consegue aprender durante o dia. Um dia da semana, a gente tem meio período a tutoria e meio período as aulas junto com a equipe multi. Então, junto com a residência de enfermagem, tem a residência de psicologia, de biomedicina e de farmácia. E aí eles usam essa oportunidade para fazer as aulas multi. Aí eu trouxe algumas fotos do meu primeiro dia, praticamente lá, que quando a gente entra, eles acabam fazendo um treinamento com a gente. Essa primeira foto é muito legal, porque é no lugar do hospital mesmo, que eles fazem treinamento com os profissionais, e ele usa muito a simulação realística. Então, vocês conseguem ver que ali é um espelho que reflete, mas lá do outro lado tem uma sala de comando. Então, lá eles fazem estudo de caso, e aí ficam os professores e os preceptores, enfim, para lá daquela tela e para dentro eles arrumam o ambiente para parecer uma simulação mesmo. No final, eu coloquei um pequeno videozinho de uma das simulações que a gente fez, daí eu explico melhor lá. Essa aqui do meio era um treinamento também de parada cardiorrespiratória. Aí ele era conectado, esse tabletzinho, no paciente. E aí, quando a gente colocava... Esse era o nosso primeiro teste, tá? Essa foto. Porque eu não consegui mais foto depois que a gente terminou de fazer o treinamento. Aí colocava o aparelho, a máscara, e uma pessoa ficava no ambu e a outra ficava fazendo a massagem cardíaca. E aí depois a gente recebia uma nota para ver como que a gente foi nesse treinamento. Então, eles têm bonecos de simulação realística que são muito reais. Então, dá para a gente ter muito uma noção antes de ir para a prática. Ali na outra foto também é uma simulação que a gente fez entre várias semanas
de função de portocate, porque tem muito lá, porque criança é muito difícil de ter rede venosa. Então, lá no hospital, a maioria das crianças ou tem esse dispositivo intravenoso totalmente implantável, ou tem catéter central, e aí o manuseio dele é privativo do enfermeiro. Então, antes de ir para o hospital, eles já mostram como é que a gente faz, como que faz curativo, como que faz essa punção. Eles deixam a gente bem preparados para entrar na prática mesmo. E ali embaixo também foi uma simulação de parada, que eu acho que eu não trouxe de vídeo, mas também eles fazem de uma forma bem lúdica. Então, nesse treinamento também a gente fazia todos esses bonecos, era um residente que ficava, e a gente fazia a reanimação e na tela aparecia uma corrida. Aí a gente via quem que fez mais efetivamente e quem ganhou, enfim. É bem legal. Calma. Aí ali, igual eu falei, tem muitas tecnologias no hospital e tem algumas coisas que eu pensava que nem existia e aí lá tem, sabe? Opa, esse aqui do primeiro vídeo é um venoscópio. Na minha cabeça era uma coisa que não existia, tipo, aqui no Brasil, sabe? E lá no hospital, como eu já falei, é muito difícil a rede venosa na pediatria, ainda mais quando eles estão com algum problema, né? Alguma doença, então a rede venosa fica muito frágil. Então, uma das coisas que eles usam bastante lá no hospital é, por exemplo, o venoscópio. E foi uma coisa que, quando eu entrei, eu, de verdade, achei muito legal. Então, em todo andar tem pelo menos um desse, e aí a gente coloca na veia da criança, e ele aparece bem bonitinho. Ele é um. Ele é muito legal, de verdade, e facilita muito. Tem profissional que só funciona com ele, e tem profissional que não gosta muito porque acha que ele atrapalha. Mas, enfim, é muito legal. Eu nem sabia que isso existia por aqui. E esse aqui foi o da simulação, que eu falei para vocês. Ali, a tela que aparece. Não sei se vocês conseguem me ouvir quando eu dou o play no vídeo, mas ali a telinha que aparece tem os sinais vitais da criança. E daí a criança chora, a criança sente dor. Daí essas eram duas amigas minhas que estavam fazendo essa simulação. E aí eu não lembro qual era o caso, mas os professores eles montam o caso e aí colocam a gente para fazer o que a gente faria caso isso acontecesse dentro do nosso dia a dia. E aí isso inventa os sinais vitais, igual tá ali, é tudo bem parecido com a prática mesmo. E ainda tem o nervosismo que a criança fica chorando. Então, você não sabe o que eles esperam que você faça, enfim. É muito legal e isso é uma coisa que tem não só para os residentes, mas para os funcionários do hospital também. Eles fornecem vários treinamentos, o próprio hospital mesmo, para a equipe. Isso é de manejo de vias respiratórias. Tem vários treinamentos, eles sempre postam toda semana o que que vai ter. E aí, no final do treinamento, você vai testar nessa sala de comando. E sempre fica, igual eu falei, a outra pessoa do outro lado do vídeo comandando e a gente assistindo do outro lado. E lá dentro você não vê nada, você não vê o que está acontecendo, você só vê o paciente. Acho que do hospital é mais ou menos isso, assim, da rotina. Deixa eu falar um pouquinho da rotina, então. A gente inicia a residência ficando mais ou menos ali uns 30 dias para conseguir pegar a rotina do hospital. Então, nesses 30 dias, a gente fica na assistência direta com o paciente, sem assumir muito as funções privativas do enfermeiro. Depois, quando a gente já conheceu a rotina, porque é completamente diferente dos hospitais que a gente fez a faculdade, que a gente estava acostumado, aí a gente começa a ser incluído na rotina, de pegar plantão, de fazer os procedimentos
privativo do enfermeiro, igual eu falei, função de portocate, curativo, passagem de sonda, e sempre bem acompanhado pelos preceptores, e depois de um tempo é você que vai fazer mesmo, porque eles acabam tendo confiança em você e você fica sendo parte da equipe. Então você vai lá e faz sozinho. E é muito legal, a residência em si, ela é bem puxada para vocês que querem fazer, vocês têm que gostar muito dessa área, ou de qualquer área, porque realmente é uma coisa que cansa muito. São 60 horas semanais, então a gente acaba levando um bom tempo da nossa vida lá, e é muito cansativo, mas a gente aprende como nunca. Eu, em um ano de residência, eu já aprendi muita coisa que eu nem. Ai, gente, sinceramente, e lá no hospital tem muita doença crônica, tem muita doença rara, então a gente vê de tudo da pediatria mesmo. E isso que eu fiquei nos postos de internação. Então, teoricamente, são coisas simples, de baixa complexidade. E não é bem assim, cara. Cada dia tem uma intercorrência, criança é muito difícil, ela fica mal muito rápido, depois, no mesmo tempo que ela ficou mal, ela já melhorou. E tem muita crise convulsiva, tem muito. Parada eu ainda nunca vi, mas de resto já vi de tudo. E dá pra gente aprender realmente muita coisa. Acho que da experiência da residência é mais ou menos isso. Igual eu falei, a gente fica também 6 meses lá na unidade básica de saúde, e lá a gente é a referência de pediatria dos profissionais, porque tudo relacionado a isso, seja puericultura, pós-parto, vem tudo com a gente. Eu agora até março, até finalzinho de fevereiro, eu estou na unidade de saúde, então eu parei um pouco nessa rotina do hospital para atender essa teoricamente mais básico, mas também aparece de tudo na unidade de saúde. A gente capta os primeiros sinais e sintomas e tem que estar muito preparado para tudo, né? É, agora falando um pouquinho do processo seletivo da residência do Pequeno Príncipe. Ele, então, começa com uma prova teórica, é a primeira etapa. Então, é uma prova que acontece, é realizada pela própria faculdade. Ele tem 40 questões, são 20 gerais, que falam mais sobre o SUS, e, enfim, os conteúdos gerais mesmo, e 20 específicas. Quando eu falo específicas, é específico mesmo de enfermagem pediátrica. E tem a parte da arguição, que eles falam que é o currículo, que é o currículo Lattes, mais a entrevista, que é marcada a parte depois de selecionado a primeira parte da prova teórica. Então, ele depende muito de ano para ano. No meu ano, eu acertei 33 questões, eu acho, e eu fiquei em 11º lugar. No ano passado, que teve agora dos R1 que entraram agora, a última pessoa que entrou no número de vagas tinha acertado 35. Então, ele varia muito de ano para ano e de concorrente para concorrente. A maior pontuação vem da prova teórica, então, para vocês que querem tentar a residência do Pequeno Príncipe, eu recomendo vocês estudarem pelas provas antigas. Até sair o edital desse ano, eles deixam a prova do ano passado disponível no site. Mas eu tenho algumas provas antigas, se vocês quiserem, e qualquer coisa vocês podem me pedir que eu mando para vocês, tá? E aí o currículo eu coloquei o que eu tinha de quando eu mandei, e aí ele diz participação em congresso, não sei se vocês estão conseguindo ler. Aí o segundo ali é participação em eventos, o terceiro, participação em cursos de saúde, o quarto é preleção de palestras, o quinto é estágio extracurricular na enfermagem, o sexto é monitoria de disciplina,
Aí tem participação em programa de iniciação científica, tem participação em projeto de extensão, no programa do PET Saúde, especialização, mestrado, organização de eventos, artigo publicado em periódico e artigo completo, apresentação de trabalhos na enfermagem e a suficiência em língua estrangeira. Então, a pontuação que eu fiz na época foi 8,5. Eu fiquei lá, não mudou muito a classificação final. Eu terminei em 11º lugar, e são 24 vagas, tá? Acho que, no mais, é isso, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que eu possa responder. Da apresentação que eu tinha preparado, eu acho que é mais isso. Eu não sei se eu respondi todas as dúvidas de vocês. Se alguém tiver dúvida, pode levantar a mão, pessoal. Lavínia, Foi. você usou algum meio, algum método, alguma plataforma para estudar? O que eu usei para estudar foi sempre os meus materiais da faculdade. A UFMS, ela dá uma base muito boa para gente. Então, tudo, na minha época, eram as 3 professoras, a Marisa, a Fernanda e a Maria Angélica. E tudo que elas deram caíram na prova, enfim. Então, elas realmente dão uma base muito boa para a gente. E a gente só tem que aprofundar mesmo no conteúdo, porque também é bastante conteúdo. E sobre a parte do SUS e algumas coisas, eu pegava os cursos gratuitos que tem no YouTube, tanto do Gran Cursos como do Rômulo Passos. Então, eu estudava pelos materiais e as coisas que eu não tinha, eu pegava lá no YouTube da parte gratuita mesmo. Entendi, obrigada. Lavínia, eu queria te perguntar como que são 60 horas semanais, né? Aí nos finais de semana vocês revezam plantão? Como que é? Final de semana, todo residente, durante o mês, a gente tem que fazer 2 plantões de finais de semana. Então, a gente mesmo aqui escolhe. Eles são bem tranquilos em relação a isso, é só combinar com a coordenação. Só que a gente tem que fazer esses 2 plantões de final de semana. Aí, normalmente, eles pedem para ser a cada 15 dias. Mas é só uma coisa que eles pedem. E eu não dou muito bem no intervalo. Eu prefiro fazer logo para já me livrar, sabe? Os plantões de final de semana também é muito tranquilo, só que aí de final de semana são 12 horas mesmo. Então, a gente fica das 7 às 7. Mas é mais tranquilo, porque final de semana não tem exame, acaba sendo mais tranquilo por lá. O fluxo de pessoas também. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho vários, mas Pode fazer. eu especulei muito Curitiba, porque é um sonho muito, muito forte meu, assim, é uma das principais direções que eu quero tomar depois da faculdade. E me preocupa muito o lance de morar em outra cidade, que eu não conheço o fluxo, não conheço os centros. Aí você falou que você trabalha nos postos e também no hospital. A localização deles muito próxima, o custo de vida, essas coisas mais práticas, assim. Pelo menos para mim é uma coisa que me preocupa bastante, principalmente se bancar, né? Então, o custo de vida aqui de Curitiba, aluguel principalmente, é uma coisa muito cara. Então, é um pouco altinho, assim. Se você dividir apartamento, igual eu falei, são 24 pessoas. Na minha turma tem muita gente que veio de fora, então tem gente que veio do Rio de Janeiro, do Maranhão, de Florianópolis, enfim, tem de vários outros lugares e eles acabam vindo sozinhos. Então, na hora de chegar aqui e dividir um apartamento, fica muito mais em conta, sabe? Do resto, aqui tem uma vantagem muito boa, que é o transporte público. Ele é bem acessível, acessível entre aspas. Ele é R$ 6,
mas você vai pela cidade inteira, e aqui tem os tubos que a gente fala. E aí acaba fazendo essa conexão, e não é difícil de você aprender a andar por aqui, sabe? Em todo lugar, toda esquina, praticamente tem um ponto de ônibus, um tubo, e essa parte é bem tranquila. O hospital, ele fica no centro, então, para você chegar no centro, de qualquer lugar é relativamente perto. A unidade de saúde que eu tô e todas as outras que têm convênio com a faculdade ficam bem longe. Ficam, para você ter ideia, de carro, da minha casa para a unidade de saúde são 35 minutos. E é óbvio que eu não vou de carro, então eu vou de ônibus e demora mais de 1 hora para chegar. Mas, enfim, é só esse tempinho lá mesmo. A faculdade tá, esse ano ela já tentou, ano passado também, de mudar essas unidades para pegar uma mais próxima. Só que depende da Secretaria de Saúde. Então, eles ficam nessa conversa do que é disponibilizado, porque não é só a Faculdade Pequeno Príncipe que precisa desses pontos. Ele é dividido com todas as faculdades, enfim, daqui de Curitiba. Mas eles estão tentando, então eles estão na fila há um tempo. Então eu acho que alguma hora vai chegar. Vai ficar um pouquinho mais perto. Entendi, obrigada. Mais Parece, alguma né? dúvida? Outra coisa de Curitiba que é bem diferente da de Campo Grande é o tempo, né? Aqui chove bastante e no inverno é bem frio. Então, quem não gosta de frio não vai gostar muito daqui. Mas agora já está bem melhor do que era antigamente. Hoje, inclusive, tá um calor bem forte, está com sol aqui, mas daqui a pouco, com certeza, já vai chover. E essa semana também foi tudo. Todos os dias foi assim. Abriu um solzão e aí choveu. Mas a gente está no verão também. O inverno é horrível. O João mandou uma perguntinha nos comentários. O João perguntou: Lavínia, das simulações que você participou da residência, havia muita atividade para educação continuada? Igual eu falei, João, o Pequeno Príncipe mesmo, ele tem só uma parte que é o núcleo de educação continuada. Então, tem isso para todos os profissionais. E a simulação que eu falei não é só para residência, é inclusive num espaço fornecido para o hospital, que eles chamam Centro de Simulação Realística. Então, tudo que acontece lá é pago pelo próprio hospital. E tem para todos os funcionários. Como eu falei, deixa eu ver se eu acho aqui. Mas eles têm um cronograma para os funcionários participarem. E aí eles convocam de cada setor. E aí, por exemplo, fica colado na parede, todo mês eles trocam. E aí fica o nome de funcionário e a quantidade. Aí são 2 horas de curso e eles são liberados do turno de trabalho para fazer esses cursos. A Giovana mandou uma outra pergunta também, que quando eu estava na preparação para as provas, você fez apenas a prova do Hospital Pequeno Príncipe. Não, eu fiz também a prova do Enare, mas o do Pequeno Príncipe, ele acaba saindo antes, o edital e as inscrições, e o próprio resultado. Então, quando eu fiz a prova do Enare, eu já sabia que eu tinha passado no Pequeno Príncipe. Mas mesmo assim, eu consegui uma nota boa no Enare e eu passava em várias residências. Na hora de escolher, eu acabei escolhendo a de reabilitação física e da PAI de Campo Grande, e eu passei, que era só uma vaga, mas eu também passaria, por exemplo, aqui na do Hospital das Clínicas, que era de saúde da criança e do adolescente também. Deixa eu aproveitar e falar um pouquinho da prova do Enare. Ela acaba sendo um pouquinho diferente da prova do Pequeno Príncipe, porque ela pega os conteúdos gerais. Então, você faz e você não sabe exatamente para qual área que é. Então, cai um pouco de tudo da enfermagem. Mas, igual eu falei, o nosso curso da UFMS, ele é muito bom. E eu só descobri, eu já sabia, mas eu descobri isso agora, depois que eu tive contato com acadêmicos de outras universidades.
Então, quando nossos professores, eles falam, é diferente quando o aluno é da Universidade Federal, é porque é diferente, gente. Vocês não têm noção. A gente sai com uma base muito boa sobre tudo. E até na hora de estudar acaba ficando muito mais fácil. Enfim, do Anário, igual eu falei, ele é um pouco maior, ele tem 60 questões. E também tem a parte do currículo. Só que aí tudo vai mudar. Mas é muito bom vocês participarem do máximo de coisas possíveis que vocês puderem durante a graduação. Porque tanto evento ou participação em trabalhos acadêmicos, publicação de artigo, tudo isso conta muito. E as atividades aqui que o Letif faz, então nem vou falar nada, né? Que é maravilhoso. O Vitor tinha levantado a mão. Boa tarde, Lavínia. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a tarde. todos. Eu queria saber mais sobre como que foi esse processo dentro da faculdade, como que foi a sua jornada. O que que você fez dentro da graduação, o que que você buscou fazer e o que que você recomenda para a gente que quer tentar a residência? Sim, como eu falei, eu sempre tentei participar de muitas coisas, mas na minha época teve um empecilho, pode-se dizer assim, que foi a pandemia. Então, eu entrei na faculdade em 2019. Em 2020, ficou tudo parado. Então, eu acabava não tendo muita oportunidade de passar de projeto, de participar de projetos, essas coisas, porque não tinha. E isso acabou fazendo a gente desacostumar um pouquinho de como que era a faculdade. Então, quando as coisas começaram a voltar, foi quando eu fiz a minha inscrição da LAOP, e foi aí que eu comecei a entrar nos projetos da professora Fernanda, da professora Maria Angélica, e sempre tentei participar das coisas o máximo possível. Eu fiz 2 anos de PIBIC, um ano com a Maria Angélica e o outro com a Fernanda, e foi os 2 anos que eu mais aprendi sobre coisas externas, assim, que eu mais busquei, que eu mais fui atrás e acabei expandindo essas minhas possibilidades. Então, até na hora que eu coloco lá do currículo e dessas coisas, fica muito bom porque eu corri atrás de bastante coisa e o Letif e o Alaop me abriram várias oportunidades, assim. Então, a minha dica para vocês é realmente participem de tudo que vocês puderem. Se vocês quiserem, tiverem interesse em participar do PET Saúde também, eu não participei, mas é uma coisa que também abre muitas portas, muitas possibilidades. Iniciação científica é maravilhoso, abre um outro mundo na nossa cabeça também. E os próprios projetos de extensão, a faculdade, a UFMS tem muito e tem para tudo que é lado, então não precisa ser exatamente na pediatria. Vocês podem procurar outras opções, mas é sempre importante vocês procurarem, porque é isso que vai fazer vocês saberem o caminho que vocês querem. Entendi, muito obrigado. Eu queria saber também sobre o professor Rômulo, você tinha comentado, e foi no último ano que você começou a buscar os materiais próprios para tentar a prova da residência? Tem algum outro que você indica? Igual eu falei, eu olhava tanto os cursos dele, da plataforma do YouTube, quanto do Grão Saúde. Eu achava mais fácil o do Grão Saúde do gratuito, porque do Rômulo eu achava as aulas dele muito grandes e eu acabava não prendendo a minha atenção. Então, além de procurar em artigos e nos meus próprios materiais, que eu sempre fui uma pessoa que fazia resumo nas aulas, e isso me ajudou bastante a estudar futuramente. Então, se tinha alguma coisa que eu não entendia ou que eu não dominava, eu ia atrás e procurava pelo YouTube. E entre o Rômulo e o Gran das aulas gratuitas, eu preferia a do Gran, porque, igual eu falei, prendia mais a minha atenção, eram menores, então eu conseguia estudar de onde eu estivesse. Por exemplo, eu fiquei no meu estágio obrigatório na unidade de saúde Dona Neta. E aí a gente tinha um combinado que um dia a gente ficava de manhã e à tarde lá para ver alguma coisa com a outra enfermeira.
E aí, nesse tempo, eu tinha 1 hora de almoço e eu não tinha muito o que fazer, porque as enfermeiras iam para casa trabalhar, almoçar, e aí eu ficava lá. Aí, nesse tempo, eu ficava na salinha olhando, por exemplo, um curso que eu baixava no celular. Então, era um tempo que dava, assim. Entendi, muito obrigado. A professora tinha levantado a mão. Estão me ouvindo? Boa tarde a todos. Lavínia, muito obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui com eles, né? Assim, é incrível ver a sua trajetória como estudante lá no curso, como PIBIC, como integrante do LEPIF, e é isso que a gente sempre fala, né? Quando o aluno, ele entende o seu papel, num grupo de pesquisa, né, no próprio curso de graduação, na sua própria formação, ele dá passos e ele voa, né? Então, parabéns pela sua trajetória, quero agradecer você, as meninas, o pessoal que organizou essa webinar, estou muito satisfeita, e só abrir mesmo para parabenizar, porque esse é o momento de vocês, o espaço de vocês, eu não vou poder ficar até o final, mas está gravado, então, mais uma vez, parabéns, muito obrigada mesmo, eu estou encantada com tudo que você tem trazido para eles, tá? E é, assim, um orgulho para nós, enquanto grupo de pesquisa, então já o meu abraço de todos nós para você, e para todos que estão aqui presentes, que estão retornando, né, já esse ano com essa webinar tão incrível, tão importante, tão necessária, tão oportuna, tá? Então, muito obrigada e parabéns. Obrigada, prof. Tenho certeza que a residência, ela abre portas incríveis, né, ou seja, a universidade, participar de projetos como você bem trouxe, né, aproveitar o máximo de oportunidades que a universidade dá, né, por mais pequena que seja, ela vai abrindo portas, e essas portas vão se expandindo, então imagino o teu futuro, assim, promissor, tá? E na área de pediatria, que é uma área que tanto necessita, uma área que carece de profissionais sensibilizados, capacitados, né, humanizados, e que tem um embasamento científico, né, Lavínia? A gente sabe que sem a ciência a gente também não caminha. Então, olha, parabéns, desejo muito sucesso para você e para todos nós que estamos aqui, tá? Lembre-se sempre da sua casa, sempre que você precisar de alguma coisa, estamos à disposição, tá bom? Bom webinar, eu sei que tem muitas perguntas pela frente ainda. Obrigada, prof. Obrigada. Vamos nos ver lá no Congresso da SOBEP, né, Dani? Exatamente, lá em Salvador. Beijo, estou por aqui, tá? Daqui a pouco eu preciso sair. Um abraço. Tá bom, beijo. A Joyce tinha levantado a mão também. Não, o Vitor já respondeu a minha pergunta. Já fez a mesma pergunta. Maravilha. Mas alguém tem alguma pergunta? Eu queria perguntar qual que foi a principal dificuldade, assim, quando a Lavínia entrou. Qual que foi a principal coisa assim, que mais te preocupou, o que mais te preocupou? E em relação à grade curricular, ao tempo que você demandava de estudo, o que mais te impactou, assim, quando você entrou? Na residência, você fala, Dani? Isso, de diferente do que a gente na faculdade, sabe, do último ano, que a gente ainda está no programa dos estágios, né, mas em relação a essa dificuldade, assim, essas diferenças em relação à residência e ao nosso cronograma de atividades da faculdade. Sim. Quando eu estava no último ano, eu achava isso puxadíssimo, mas nada se compara à rotina de residente. Porque, de verdade, gente, parece que não é muito, mas 60 horas semanais é muita coisa. E o hospital, querendo ou não, é um lugar muito pesado, então a gente vê muita coisa, muita família que está sofrendo e está lá há muito tempo, e a gente acaba pegando um vínculo com eles, e a gente está lá fazendo o nosso máximo para ele melhorar e torcendo para a criança melhorar, e às vezes ela não vai para frente, sabe? E isso faz com que a gente acabe sofrendo, pegando as dores deles, sabe? Então, eu acho que o que mais me pegou no ano passado foi o cansaço mesmo. E a gente tá lá fazendo de tudo e, sei lá, querendo ou não, um pouco a gente acaba deixando da nossa energia lá, sabe? E eu acho que é mais o tempo. O programa de residência do Pequeno Príncipe, ele é ótimo pela quantidade de carga horária. Eu sei que os outros programas de residência são 12 horas direto, das 7 da manhã às 7 da noite, e eu nem imagino como é que é sendo assim todos os dias, sabe? Porque
Às vezes a gente precisa fazer hora extra e fica lá até as 7 da noite, e às vezes até um pouco mais, depende da demanda do serviço, a gente também não vai abandonar quando eles estão precisando da gente. E aí, no outro dia, quando a gente volta lá, parece que não deu tempo da gente descansar, sabe? E isso acaba formando uma bola de neve. Então, sempre foi uma coisa que eu quis muito, a residência, e eu acho que se eu não quisesse muito, eu não sei se eu aguentava, por causa desse cansaço mesmo. A maioria dos meus amigos também sempre quis muito isso, ou no final descobriu que queria muito isso. E é por isso que a gente aguenta até hoje, porque realmente não é fácil. Essa questão da rotina mesmo, do cansaço. Mas pelo programa de residência, ter essas 2 horas que eles chamam de estudo dirigido, ele já ameniza um pouco. Entendi, muito obrigada. E aí, enfim, também teve algumas situações que a gente passou que a gente estava assumindo bastante o paciente inteiro, e aí a gente acabava ficando também sobrecarregado quanto a isso, porque a gente tinha que fazer muitas coisas, mas isso já passou também, foi no começo do ano passado, e agora já está tudo bem melhor, bem mais resolvido. Então já está uma rotina um pouco melhor. Parabéns, Lavínia. Sua história é inspiradora. Mais alguém tem alguma pergunta? Agora, sendo bem discreta, Lavínia, perguntando igual a Dani, com o salário da residência, você sobreviveria aí tranquilo, sozinha? Sim, gente, a gente recebe de bolsa 3.600, mas pensando no custo de vida total, assim, a gente consegue viver bem, e o hospital, ele fornece café da manhã, almoço, lanche da tarde pra gente que tá lá. E aí a gente acaba comendo bastante lá também. Então, em casa a gente não se preocupa muito com isso, só a janta, enfim. Com a bolsa dá para viver bem aqui, assim, sem esbanjar de dinheiro e essas coisas, mas dá para viver. Então tá, obrigada. E aí, igual eu falei, tem muita amiga minha que divide apartamento, então isso faz ficar mais barato e ter uma qualidade de vida melhor, sabe? Ai, não sei se vocês dividiriam um apartamento, se vocês gostariam disso, mas eu acho que é uma coisa que facilita também. E também na hora de precisar de uma rede de apoio, porque isso é uma coisa muito boa da residência ser de muita gente também, porque são 24 pessoas que estão passando pelo mesmo momento que você. Então, você sempre vai ter essa rede de apoio. Então, a gente sempre fala também que eles viram um pouquinho da nossa família aqui, porque eles sabem, eles entendem, eles passam por coisas parecidas, eles trabalham o mesmo tanto que você, então chegar em casa e ter gente para dividir, isso também acaba sendo muito bom. Perfeito, muito bom saber disso. Mari, você deixa eu perguntar mais umas 2 coisinhas. Gente, Tá pergunta bom, o quanto quiserem. Tá. E vou explorar você, Lavínia. Pode Enfim. explorar, tô aqui para isso. Eu lembro que você falou sobre as coisas de pesquisa da faculdade. Eu acredito que, se eu não me engano, no final da residência a gente tem que apresentar um trabalho como se fosse um TCC, certo? Eu queria entender como que a gente pega esses temas, como que é desenvolvido, se a gente que tem que puxar, assim, com base na nossa vivência ali no hospital, como que é esse apoio para produzir essas pesquisas, nesse lado, assim. Assim, um tópico delicado para uma residente que está pensando nisso, viu? Mas, enfim, a gente, desde o começo, a gente tem aula de metodologia científica. Então, para quem não teve contato com isso durante a graduação, eles têm essas aulas mais básicas para explicar como é que faz um trabalho científico. Eu, como já tinha participado de projeto de iniciação científica, algumas coisas eu já tinha essa base. Então, para mim, foi umas aulas assim bem chatas, mas é porque eu já tinha isso e eles mostram desde o início.
No início também eles mandam uma lista de orientadores e aí tem mais ou menos o tema que elas gostam de trabalhar. E aí você vai lá e conversa com elas e vê se tem algum tema em comum que eles têm uma ideia, mas sempre vai ter esse professor te orientando ali, sabe? A maioria delas são muito palpáveis, assim, você consegue discutir bastante coisa com elas, mas a ideia tem que vir mais de você, pelo menos você ter uma noção do que você quer trabalhar durante o trabalho da residência, e tem que ser uma coisa que você goste, porque você já não tem muito tempo sobrando na sua vida. Então, o tempo que você vai ter, você vai gastar fazendo o trabalho. Então, é uma coisa que você tem que pensar no que você gosta mesmo. Igual eu falei, a gente tem aula disso lá. No primeiro de março a junho, a gente já tem bastante desse conteúdo. E tem uma professora de metodologia científica também, que ela fica mais em cima em relação a isso. Então, ela dá prazos para a gente ter o termo de aceite do orientador e essas coisas. E aí, pode ser tanto pesquisa em campo, e aí tem que passar pela comissão de ética do hospital e da faculdade, ou resumo, revisão integrativa, enfim, eles explicam isso bem direitinho. Entendi, muito obrigada. Boa sorte, inclusive, tá? Obrigada. Mais alguém tem alguma pergunta? Lavínia, minha pergunta qual que é a faculdade que é vinculada a essa residência? A residência, na verdade, ela é da Faculdade Pequeno Príncipe. Ela é uma faculdade paga aqui de Curitiba, ela é bem grande e ela acaba pegando as áreas de saúde. Então, tem faculdade de medicina, de fisioterapia, de nutrição, de enfermagem. Eu acho que é isso, mas ela é inteira voltada à área da saúde, sabe? Acho que Bom, eu travou, acho Mari. né? Dá para a gente finalizar já. A professora Fernanda não conseguiu participar porque ela está envolvida com várias coisas, mas ela te mandou um beijo, um abraço, falou sucesso, que você é uma menina de sucesso. Muito obrigada, Lavínia, pela participação, por aceitar nosso convite, por tirar nossas dúvidas. Eu agradeço em nome do grupo de pesquisa LEPIF. Obrigada, gente. Boa sorte para vocês aí nesse último ano. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem me mandar mensagem. A Mari tem o meu contato, a Dani tem o meu contato, e eu tô lá no grupo do LEPIF para qualquer coisa, tá bom? Se vocês lembrarem de alguma dúvida, ou qualquer coisa mesmo, vocês podem mandar mensagem. Eu, às vezes, demoro um pouquinho para responder, mas eu sou residente, não se esqueça. Mas eu sempre vou responder, Tá bom, Lavínia, muito obrigada, viu? Sucesso. Tchau, tchau. Obrigada a todos pela participação. Obrigada. Tchau, tchau.